Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A manutenção do texto base da Previdência é a premissa de tudo o que aconteceu hoje, ou praticamente tudo de muito relevante no mundo da economia. A Câmara está votando destaques, aliás, começou a votar ontem à noite, depois da votação principal do texto base, mas destaques que podem mudar o texto base da reforma e, obviamente, reduzir a economia, e isso trouxe uma certa apreensão do mercado até que se tenha exatamente o resultado dessas votações. O Ibovespa recuou um pouquinho, o dólar se manteve nos 3,75, embora tenha tido uma pequena alta e até um valor mais abaixo do fechamento. A safra de grãos traz uma boa notícia neste ano. Nós temos uma previsão de safra recorde, muito acima daquela de 2017, que nós falamos com muita frequência aqui, naquele ano, aqui no Cenário Econômico. O destaque é o milho que teve uma produtividade muito alta este ano, sobretudo a segunda safra. No estúdio eu converso com o Juliano Inhas, do INSPER, justamente para entender esse momento da economia, depois da aprovação do texto base da reforma da Previdência. O Cenário Econômico está no ar. Bom, vamos já diretamente a Brasília. O Paulo Leite está em frente ao Congresso Nacional, obviamente que acompanhando toda essa movimentação. A Mariana Jungmann está dentro do Congresso, dentro da Câmara, inclusive, porque é todo um momento de votação desses destaques que podem ou não alterar exatamente o texto base da reforma, que foi muito bem recebido pelo mundo da economia. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Foi aberta há pouco a sessão que vai voltar a analisar os destaques do texto da reforma da Previdência. Ontem, lembrando, o texto principal foi aprovado por ampla maioria. 379 votos favoráveis, 131 votos contrários. Também ontem, o primeiro destaque foi analisado e derrubado. O destaque tentava tornar mais brandas as regras de aposentadoria dos professores. Sugeria 55 anos de idade para os professores, 50 para as professoras, mas não passou apesar de ter vencido. Chegou a ter 265 votos favoráveis e 164 contrários. Mas como se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tinha que ter chegado a 308 para passar. Segue valendo, inclusive, para os professores, então, as regras que saíram da comissão especial. 60 anos de idade para os professores, 57 para as professoras. A gente falou, né? Eu falei aqui no comecinho que a sessão foi aberta agora há pouco e quem tem lá dentro, quem está, né, lá dentro do plenário da Câmara dos Deputados para contar tudo para a gente é a repórter Mariana Jungmann. Ô, Mariana. Oi, Paulo, boa noite também ao Piotto em São Paulo, a quem nos acompanha. Pois é, a sessão foi reaberta agora há pouco, como você disse, Paulo, com o chamado kit obstrução da oposição. Eles apresentaram algumas questões de ordem, questionando as votações de ontem à noite. Elas foram rejeitadas pelo presidente Rodrigo Maia e, nesse momento, estão votando requerimento de retirada de pauta, também já com orientação da maior parte dos partidos para rejeitar esse requerimento, mas ainda vencendo aí esse que é um dos pontos do chamado kit obstrução usado pela oposição. Em seguida, eles vão passar, então, finalmente, a retomada da votação dos destaques. A estimativa dos líderes partidários é que serão votados 10 destaques, que pode levar até 1 hora a votação de cada um desses destaques, indicando mesmo que a votação deve entrar pela madrugada. Mas isso ainda pode mudar, porque às vezes a votação de um destaque acaba tornando o outro prejudicado, ou podem ser apresentadas também emendas aglutinativas que reúnem vários destaques numa votação só. Então isso é uma questão que ainda pode ser alterada. E também ainda há negociações em curso sobre alguns destaques específicos, como por exemplo o destaque que trata de mudanças na aposentadoria dos professores. A equipe econômica está fazendo avaliações sobre os impactos dos destaques que estão em negociação, então isso também é uma questão que ainda vai evoluir ao longo da noite. A previsão é que essa votação do primeiro turno, então, ocorra de madrugada e aí amanhã, pela manhã, a comissão especial faria a redação final para que à tarde eles pudessem retomar a votação em segundo turno. A maior parte das lideranças aqui aposta que até sábado mesmo a votação
votação deverá ser concluída. Ninguém aqui fala em deixar a votação para a semana que vem, nem mesmo a oposição, que diz que somente se eles conseguissem mesmo obstruir até lá, o que nem eles mesmos acreditam. Ontem à noite, logo após a votação aqui no plenário da Câmara, nós conversamos com o ministro Onyx Lorenzoni, ao vivo aqui na TV Brasil, e ele disse que a expectativa deles é que no Senado a votação também seja concluída até meados de setembro. Disse que o Brasil vai buscar, de maneira muito ousada, investimentos internacionais já a partir do segundo semestre, contando já então com esse andamento da reforma da Previdência para que a gente possa sentir os efeitos fiscais e econômicos dela ainda esse ano. Paula, com você. Obrigado, Mariana. Como você falou, passando o segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados, vai para o Senado, começa pela CCJ, depois vai também para o plenário do Senado, 2 turnos também no plenário do Senado. E a gente segue por aqui, Piotr, acompanhando todas as informações aqui no cenário, depois no Repórter Brasil e ao longo de toda a nossa programação. Eu volto com você. Muito obrigado, Paulo. Bom, vamos fazer. Nós estamos ao vivo pelo Facebook também. Você pode participar enviando suas mensagens, seus comentários ou perguntas ali pela página TV Brasil no Facebook. Mas vamos fazer uma análise bem rápida aqui. Nós temos um regime presidencialista, democrático presidencialista nesse país. Mas se a gente olhar para a Constituição, quando um presidente, seja ele quem for, de que partido for, em que momento da história estiver desde 88, quando foi promulgada a atual Constituição brasileira, nós temos uma Constituição parlamentarista. Porque vejamos ali, vamos fazer uma conta rápida. Uma reforma na Constituição, ou seja, das grandes reformas que são necessárias há décadas e que agora estão saindo, por exemplo, saiu a trabalhista, agora deve sair da Previdência, depois tem a tributária, precisa passar por todas aquelas comissões, eu estou falando só da Câmara, primeiro por 2 comissões na Câmara, votação em primeiro e segundo turno na Câmara, e entre uma votação e outra tem votação de destaque e depois ainda tem que voltar para a comissão especial para redigir o texto para depois votar em segundo turno. Isso tudo só na Câmara. Depois vai para o Senado, uma comissão do Senado analisa e vai para 2 votações também no Senado. Se fizer alguma alteração no Senado, volta tudo para a Câmara, que a Câmara também tem que aprovar as alterações ou rejeitar as alterações do Senado. Se isso não for parlamentarismo, ou seja, a necessidade de um Congresso que seja, obviamente, presente na vida do país, com a responsabilidade a mesma do presidente da República, que de alguma forma personifica nele apenas o desejo da população, porque é uma eleição majoritária, a gente elege presidente como eleição majoritária, porque nós estamos falando de 503 deputados e 81 senadores, mas só o trâmite dá a clara noção de que nós temos, digamos, um parlamentarismo meio jabuticaba no país. A Constituição brasileira, que tem muita coisa boa, criou um sistema que o parlamento é absolutamente necessário e precisa ser diligente, precisa ser rápido, precisa ser muito responsável. Não dá para criar gasto porque não se consegue receita do nada. Daí a necessidade da reforma da Previdência, ter essa potência fiscal, para usar a expressão do ministro da Economia, mas os parlamentares entenderem que a decisão do presidente de enviar o projeto é só uma decisão. A decisão realmente é só uma decisão de lá, mas não resolve nada, porque tudo passa pela Câmara e pelo Senado, em todo esse trâmite longuíssimo que a gente está acompanhando agora com a reforma da Previdência. Bom, vamos seguir aqui, porque obviamente o mercado ficou em atenção em relação à possibilidade de votação desses destaques. A Bolsa hoje recuou um pouquinho, 0,63%, mas teve outras 2 razões. Além dessa atenção com relação à reforma da Previdência, uma declaração do presidente Trump em relação à China, dizendo que a China está decepcionando por não comprar muitos produtos agrícolas americanos. Os Estados Unidos estão reclamando que a China não compra produtos agrícolas. Commodities básicas agrícolas. E aqui no Brasil tem gente que reclama que a gente vende muita commodity básica para a China. Interessante isso, né? Uma bobagem. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Ou seja, isso dá uma ideia de que, digamos, há um recrudescimento dessa guerra comercial que pode rebaixar o crescimento do mundo inteiro, pelo menos as previsões são essas até o momento. Então nós temos algumas dessas razões assim, que interferiram. E claro, como a Bolsa vem subindo desde o começo do ano e subiu muito nos últimos dias, esta, por exemplo, depois de 5 sessões consecutivas de alta, foi a primeira em que a Bolsa caiu. Quem lucrou com ações, as ações comprou na baixa e está vendendo na alta, então tem o que se chama aqui na Bolsa de realização de lucros, ou seja, comprou uma ação na baixa, está vendendo na alta, então nós tivemos essa pequena queda hoje no Ibovespa, que ficou mais próxima aqui da mínima, de 104.813, com essa queda de 0,63, 105.146
pontos. Eu só não consigo mexer aqui. Bom, daqui a pouco a gente conserta esse telão aqui, porque nós estamos com um probleminha aqui para dar exatamente as ações que mais valorizaram hoje. Na verdade, nós tivemos uma boa queda do peso pesado de Bovespa hoje, o que justifica essa queda que nós tivemos aqui. E o dólar ficou em R$ 3,75. Uma queda em relação a ontem, mas nominalmente o mesmo valor, 3,75 como ontem, R$ 3,75. Está aqui, olha, a Petrobras subiu, perdão, agora foi tudo de uma vez. Vamos voltar um pouquinho aqui. Calma que a tecnologia não vai nos dominar, nós é que dominamos a tecnologia. A Petrobras subiu 1,18%. Do peso pesado do Ibovespa, só a Petrobras teve positivo. Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú recuaram. Se a gente olhar agora para o dólar comercial, 3,75, uma queda de 0,19, praticamente aqui, muito próximo da máxima de 3,76 hoje. A inflação de junho, para se lembrar, eu já vou falar dessa inflação que foi ontem, mas antes, a Flávia Grossi tem informações no Rio de Janeiro sobre um dado sobre a inflação da terceira idade no segundo trimestre. Daqui a pouco eu relembro, então, o IPCA que nós divulgamos ontem aqui. Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você e para todos que assistem aí ao cenário econômico. É a inflação da terceira idade que mede aí a variação de preços sentida pelas pessoas que têm mais de 60 anos. Ela aumentou 0,97% no segundo trimestre do ano. O índice ficou 0,52 ponto percentual abaixo do que o que foi registrado no primeiro trimestre do ano. 4 das 8 classes pesquisadas tiveram deflação, ou seja, diminuíram o preço. A principal contribuição partiu do ramo de alimentação, com uma influência principal aí das frutas, que ficaram quase 8% mais baratas, seguido por habitação, que foi puxada por eletricidade, comunicação, como telefonia fixa e internet, e despesas diversas. Em contrapartida, os grupos que registraram alta nos preços foram saúde e cuidados pessoais, e aí a gente inclui medicamentos em geral e plano de saúde, que sempre aumenta, vestuário, transportes, educação, leitura e recreação. Em 12 meses, a inflação sentida pela população idosa teve alta de 4%. Nesse mesmo período, o IPCBR, que mede a variação da cesta de consumo de todas as faixas etárias, foi de 3,75%, o que mostra que a terceira idade sofre mais com a inflação do que as pessoas que estão em outras faixas etárias. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Vamos só relembrar então o IPCA que foi divulgado ontem. Aqui nós estamos falando da inflação oficial do país, que oscilou 0,01%, uma pequena alta no mês de junho. Mas se a gente lembrar que no ano o acumulado é de 2,23%, em 12 meses 3,37%, a inflação oficial está um pouco mais acomodada do que a gente viu aí para a terceira idade. Bom, vamos seguir aqui, porque daqui a pouco eu falo da safra, mas a Vanessa Casalino tem detalhes sobre as vendas do varejo. Agora, neste mês de maio para junho, não, perdão, de abril para maio. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. O volume de vendas do comércio varejista caiu pelo segundo mês seguido e ficou 0,1% negativo em maio, resultado que o IBGE considera estável. Na comparação com maio do ano passado, houve crescimento de 1%. E nos últimos 12 meses, a expansão é de 1,3%, também estável, reforçando a marcha lenta da economia. Os dados estão na pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. Na avaliação do Instituto, é como se o ano de 2019 simplesmente não tivesse começado para o comércio. E a explicação é que o nível de incerteza dos empresários quanto aos investimentos e quanto ao mercado de trabalho continua alto. Com isso, as pessoas não consomem e falta estímulo para a produção, que se reflete num ritmo fraco de vendas no comércio. A análise do IBGE destaca que o país tem hoje 13 milhões de desempregados e mais de 28 milhões de pessoas subutilizadas e que, apesar de a população ocupada estar crescendo, esse aumento ocorre na economia informal. Assim, a qualidade de renda é baixa, o que limita o consumo a itens básicos. Em maio, 2 das 8 atividades do comércio pesquisadas pelo IBGE ficaram negativas e puxaram o índice para baixo. Artigos de uso pessoal e doméstico e combustíveis e lubrificantes. Já o setor que tem maior peso na pesquisa, o de hipermercados e supermercados, voltou a crescer 1,4%, depois de uma retração de 3,5% entre fevereiro e abril,
provavelmente influenciado pelo recuo na inflação dos alimentos. Já no chamado varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, as vendas estão aquecidas, alta de 6,4% na comparação com maio do ano passado. Em termos regionais, 16 das 27 unidades da federação tiveram resultado positivo em maio. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, a safra agora de 2018-2019 tem tudo para ter um novo recorde, segundo dados divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, que fez uma revisão para cima da safra de grãos. E o milho é o grande destaque. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, 240 milhões de toneladas, 240 milhões,700 mil toneladas. É a previsão da safra agora, segundo a Conab. Para você ter uma ideia, aquela safra de 2017, que já tinha sido recorde, né? Chegou a 237 milhões. A área plantada subiu quase 2%, 1,9%, quase 63 milhões de hectares no país. O Centro-Oeste e a região Sul são os maiores produtores de grãos. O milho, a segunda safra, para você ter uma ideia, que é o que o que os produtores chamam de safrinha, mas ela é maior do que a primeira safra, subiu 32,4%. Vai a quase 72, quase 73, 72,5 aqui, 72,4 milhões de toneladas de milho. O milho total, quase 100 milhões de toneladas. A soja teve uma queda de 3,6%. Milho, oferta abundante de milho, quer dizer preço de carne um pouco menor também. É bem possível que isso inclui, tá na ração da maior parte dos animais produzidos aqui no Brasil. Vamos lá. O arroz caiu 13,6%, mas o feijão subiu 7,1% na segunda safra e uma previsão de 17,5% na terceira safra. Só na primeira safra que teve uma pequena redução. Bom, rapidamente aqui eu tenho a participação pelo Facebook. Deixa eu só me ver aqui, porque senão eu não me encontro aqui. Olha, o Manuel Couto elogia aqui o programa, diz que o cenário econômico é o programa para quem pensa e se informa sobre economia. Muito obrigado. O André Max pergunta aqui sobre as negociações para atrasar o recesso do Senado. Não funcionaria porque o prazo é muito maior. Então, para você ter uma ideia, mesmo com a volta do recesso, a previsão de sair do Senado a reforma provavelmente aprovada é só em meados de setembro. Então, provavelmente essa manobra não deve acontecer, não. E o Goulart diz aqui, percebo que essa reforma da Previdência pode estar entrando em choque com o novo sistema trabalhista. Isso não perturba o mercado com a desconfiança dos empresários? Até o momento, não. O que perturba é a possibilidade de se reduzir o tamanho da economia, viu, José Carlos Goulart? E o Ricardo Prado, a Bolsa de Valores em alta histórica, safras batendo os recordes e tantas outras. Quando nós, cidadãos, vamos sentir isso no bolso quando a gente tiver expectativa de longo prazo para recuperar o emprego, porque é exatamente esse o grande drama brasileiro. Bom, só deixa-me ler aqui quem foi que escreveu essa última mensagem, me perdoe aqui. Ricardo Prado, tá sim, agora sim, já tinha citado. Vamos ao intervalo, daqui a pouco eu converso com a Juliana Inhas, professora de Economia do INSPE, justamente sobre esse momento da economia e para saber qual a perspectiva, quando é que a gente vai ter exatamente uma melhora no ambiente econômico do país que pode gerar emprego e renda. Logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico para continuar falando sobre Previdência. Esse projeto, neste momento, que foi aprovado ontem, já é, na verdade, uma votação de primeiro turno, tem destaques sendo votados neste momento. A Juliana Inhas, do INSPE, está comigo aqui, economista e professora do INSPE. Juliana, bem-vinda uma vez mais. Nós tivemos ontem a aprovação do texto base, agora toda uma articulação do governo e do próprio presidente Rodrigo Maia, diga-se de passagem, talvez ele seja um dos mais interessados nessa articulação para não desidratar o texto. Diante do que nós temos até agora, e claro que já há uma certa apreensão para saber o que vai ser votado de destaque ali, o que vai passar ou não, mas nós tivemos uma repercussão positiva do ponto de vista de entender. Eu vi vários setores, estou falando de economia real, não só de bolsa, não, estou falando de economia real, que começaram a olhar para um horizonte. Vi vários jornais de economia no mundo dando boa repercussão. Se não me engano, um dos jornais econômicos, acho que o Wall Street está dizendo assim, o Brasil está de volta. O que é extremamente positivo. Com certeza. Que sofremos uma saraivada de críticas tempos atrás. Os investidores do mundo leem Wall Street. Então, isso mesmo. Não é? Isso mesmo. A gente ontem, na verdade, teve uma bola dentro, né? A gente, na verdade, viu a aprovação, é óbvio, a gente sabe que tem um outro turno, ainda tem um processo relativamente burocrático para que isso tudo tenha qualquer tipo de efeito. A gente sabe que o efeito, de fato, é um efeito de longo prazo, mas, de fato, a gente está hoje conseguindo dar um sinal positivo de que o Brasil tem capacidade de aprovar uma reforma
reforma estrutural. Talvez não aquela que a gente acha que seria a ideal, aquela que resolveria nosso problema por 2 ou 3 décadas, mas é uma reforma que vai fazer com que a gente fique tranquilo por 10 anos, 8, 10 anos. Então, me permite usar essa sua expressão da reforma ideal? Entre o ideal e o possível, nos últimos anos, não fizemos nenhum dos dois. Isso mesmo. E este possível parece estar bem próximo do ideal, levando-se em conta, pelo menos, o projeto original apresentado pelo governo, pela equipe econômica. Isso é um grande avanço, não é? Com certeza. Quando a gente olha os governos passados, a gente teve pequenas mudanças na Previdência, mas tudo muito paliativo, tudo muito pontual. A gente precisa, na verdade, de uma reforma estrutural. Se debruçar de fato sobre os números e ver que não tem milagre. Se a gente vai viver mais, a gente vai ter que trabalhar mais e contribuir mais. Então, a reforma agora, ela olha para esse horizonte. Ela não fica tentando contornar coisas pontuais para conseguir ganhar sobrevida. Então, nesse aspecto, a gente tem um grande ganho. O ideal hoje está um pouco distante do que a gente consegue. Eles estão próximos quando a gente olha a nossa perspectiva passada. A gente precisaria, talvez, de uma reforma mais dura, mas a gente sabe que politicamente isso não é viável, economicamente isso é muito custoso. Então, talvez o que a gente consiga passar, esse texto que passou ontem, com algumas mudanças que, óbvio, vão vir, mas quanto menos mudança para a gente nesse momento, melhor. Esse texto e essa reforma deve ajudar a gente, pelo menos num espaço bom de tempo, um horizonte aí que a gente vai conseguir respirar. O resto do mundo começa a ver realmente o Brasil com outros olhos, vê que a gente tem capital político, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente tem para conseguir aprovar uma reforma que é estrutural, uma reforma que governos anteriores, que eram muito populares, não conseguiram passar. Eu tenho a impressão que o investidor, se ele tiver um pouco de atenção, que o Brasil é um lugar atípico, e a gente sabe que é atípico mesmo, aliás, tem uma grande frase que o Brasil não é para amadores, né? Mas nós estamos tendo um protagonismo do Congresso e pelo lado positivo de votar uma reforma que você fez menção aí, que não foi possível lá atrás, mesmo com governos mais populares e tudo mais, com maior densidade eleitoral, inclusive. Esse protagonismo é positivo, ou seja, eu tenho um Congresso também entendendo que é preciso saber para onde vai o dinheiro. Isso mesmo, a gente hoje tem um Congresso que entende que existe restrição orçamentária e que não dá para fazer malabarismo, né? A gente tem um Congresso aparentemente um pouco mais consciente da situação econômica que o Brasil se encontra. Não dá para ficar aumentando dívida pública, não dá para achar caminhos de fuga, senão tentar realmente fazer uma reforma que resolva o problema de uma maneira estrutural. Isso é muito importante, o sinal que isso passa é muito positivo, porque até então existia aquela dúvida se o Congresso realmente ia comprar a pauta do governo ou não, e a gente teria a maioria para realmente aprovar a reforma. Ontem o Congresso mostrou que, não na sua totalidade, mas na sua maioria, ele está na mesma pasta ou na mesma pauta que o governo. Ele está, de alguma forma, colocando esforços para conseguir resolver o problema fiscal. Isso passa um sinal muito positivo. Talvez a gente consiga mudar um pouco as expectativas, que antes estavam se deteriorando, talvez agora, no futuro próximo, a gente comece a ver um ambiente de negócios um pouco melhor. Deixa eu usar a metáfora do gigante adormecido. Eu estou vendo um Congresso mais atuante e estou vendo uma população olhando para o Congresso, sabendo que a Constituição é praticamente parlamentarista e que é lá que a pressão tem que acontecer também. Isso mesmo. Isso é avanço. Isso é um grande avanço. Do ponto de vista social. Claro, do ponto de vista social, do ponto de vista institucional, a gente tem um grande avanço. A gente está vendo um Brasil diferente. É uma sociedade diferente, é uma sociedade que pensa diferente, mais atuante do que a gente tinha antes, de fato, e um Congresso que também parece ser mais consciente. A gente vive um outro momento. Aparentemente, é meio cedo para comemorar, mas aparentemente a gente virou um pouco dessa chave. A gente está falando de um país que pelo menos tem uma outra mentalidade. A gente está longe dos desenvolvidos, mas talvez esse seja o primeiro passo para que a gente consiga mudar o nosso futuro. A gente saia desse espectro de que o Brasil é só um país da promessa e se torne realmente um país que olha para o futuro. Quer dizer, a gente começou a dar esse passo, porque o problema é que a gente não dava esse passo Isso em direção mesmo. ao mundo desenvolvido. Isso mesmo, ele nem existia. A gente mudou a expressão de subdesenvolvido para em desenvolvimento, mas a gente não dava passos largos em direção ao mundo desenvolvido. Não, de forma alguma. Hoje nós estamos vendo pelo menos um desejo coletivo disso. Isso mesmo. Hoje a gente tem uma intenção de começar a dar passos mais largos em direção a um desenvolvimento maior. Antes a gente não tinha nem isso. A gente tinha nem a intenção, nós tínhamos. Nós estávamos completamente parados nesse aspecto. Hoje a gente dá um passo em direção a isso. É cedo para comemorar, ainda tem muita coisa pela frente, mas sem dúvida é o primeiro sinal de que avanços são possíveis. O Brasil pode realmente, num futuro que talvez não esteja tão distante, ser um país muito diferente do que a gente tem hoje.
A Juliana nos deu uma entrevista que é cabal para entender que economia é uma ciência social. Não é exata, não. Juliana, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Você vai continuar acompanhando aqui na programação da TV Brasil toda a votação na Câmara em relação a esses destaques ao texto base da reforma da Previdência que foi aprovado por ampla maioria ontem na Câmara dos Deputados. Até amanhã.